Uma boa tarde a todos, muita paz. Hoje nós vamos conversar com um tema muito importante que a nossa irmã preparou para mostrar para a gente, sobre a obsessão. Isso. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial, entrarmos em sintonia com a equipe espiritual da nossa casa para obter a inspiração e a orientação. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos tido de estudar as tuas lições de amor, de esclarecimento e de paixão. Que a tua bênção de paz e harmonia se faça presente hoje e sempre. Que a tua luz envolva nossa irmã, iluminando-a nas palestras que ele preparou e tantos mais. Que tuas bênçãos de paz, de luz e harmonia se faça sempre presente hoje e sempre. Que assim seja. Com a palavra, nossa irmã Célia. Boa tarde. Estamos nós aqui voltando depois de uma semana sem atividades, não é? Retornando às nossas palestras. Que possamos estar conectados com a direção da casa, com os guias e protetores espirituais, para que assim, com as bênçãos do nosso mestre, possamos trazer dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho de Jesus, a compreensão do nosso tema dessa tarde, a obsessão. E aí, por que esse tema? Todo ano, quando a gente chega nessa época do carnaval, a gente ouve as pessoas falarem de uma forma geral que no carnaval tudo de ruim acontece. Que parece que todo mundo espera o carnaval para que as coisas se desmantelem. E especialmente no campo religioso, a gente vai ver, fala-se muito de que o carnaval ele é envolvido em energias ruins e os obsessores tomam conta e por assim por diante. Quer dizer, o obsessor chama o espírita, né? Fora do espiritismo, outras denominações dão outros nomes. Mas sempre que o carnaval é uma data magna para que o mal se manifeste. E aí a gente vai trazer esse tema para que a gente possa refletir sobre o que é o mal e sobre quando é que o mal se manifesta. E se realmente existe um período específico para que isso aconteça. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre obsessão. O que vem a ser a obsessão. Nessa imagem que a gente trouxe, a gente tem, não é, uma imagem da auto-obsessão. É a mesma pessoa. Se olhar direitinho, não é ela e ela mesma se obsediando. Naquela imagem de lá mais escura, ela encarnada. Na mais clarinha aqui, simbolizando ela, o espírito. Né? Ela e o espírito obsediando ela mesma. Né? Então, é uma imagem da auto-obsessão. Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Também. O nosso fundamento é Livro dos Espíritos, a pergunta 459. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec pergunta: até que ponto os espíritos
nos influenciam. E os benfeitores espirituais nos respondem: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, Kardec está perguntando à espiritualidade, através dos médiuns, até que ponto nós, encarnados, nós que estamos aqui, nesse plano físico, somos influenciados pelo mundo invisível. Nós somos influenciados pelo mundo invisível? Somos. O tempo todo? O tempo todo. Por quê? De ordinário. Ordinário é aquilo corriqueiro, aquilo do dia a dia. São eles que vos dirigem. Partindo desse princípio, a gente vai buscar compreender como é essa conexão com o mundo invisível. Porque se nós somos governados pelos invisíveis, nós precisamos saber como é que eles nos governam, para que nós possamos escolher quem vai nos governar. Então, essa é a nossa proposta dessa tarde, ok? O que é obsessão? Todo mundo aqui já ouviu falar esse tema, essa palavra, obsessão? É uma palavra nova para alguém? Vamos ver se eu consigo passar. Eu gosto muito daqueles meninos, amigos da luz, que eles trazem os videozinhos bem legal, não? Mal, não consigo fazer nada, tô fraco, uma angústia, dói, vazio, tudo que eu faço é errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que tem um espírito obsessor, perseguindo. Obsessor, sou eu. Mas, não, só nem quero falar isso, né? Tá? Cara, eu fico você perseguindo, só uma história. Eu matei toda a vida, ou alguma coisa assim. Não, não, você destruiu a família de forma que só acaba. Você é um pouco, não. Mas eu estou reclamando, por favor, não mais. Não vai pegar. Eu não consigo reclamar. Quando eu penso em reclamar, você recebe isso. Não? Porque você é mestre de salvar sua vida. Então, para colocar tudo isso. Tudo que a arte acontece. Ok? Isso vai, vai. Você já corre no bicho. Mal orar. Você já começa a estar uma filha. Eu visito o pai, o cachorro, o filho, trabalhar, fazer uma prece. Talvez alguém não vinha essa cabeça. Imagina que ele hoje pode até chegar até você é chato. É tão simples. Vai precisar de um hoje aqui. Se eu decidir, eu vou embora. Você é uma multidão disso aqui. Eu não tenho direito de ficar acreditar. Você vai dar um ano. Só como você vai. Cada ano de quando, de autoridade, porque uma pedra que você derrubar, você está isso. Entendeu? Faça comigo. Vamos andar. Como nós chegamos a trabalhar nele, pode ser? Ok? Agora eu vou fazer um conselho. As coisas mentores como força. Tem que não. Interessante, né? Como ele apresentação de slide atual. Ok. Então, o que é obsessão? Aí ele começa a ver no vídeo reclamando, né? Ah, que deve estar tudo errado, que a vida está assim, que deve ser um obsessor. Aí o obsessor se manifesta e diz, eu não. Você é seu próprio obsessor. E aí no finalzinho ele diz, cada palavra de ódio, cada palavra de raiva, cada pensamento negativo, você mesmo coloca uma pedra no seu caminho, não é? Então, a obsessão, ela é muito diferente do que achar que tem um espírito maligno
impedindo a gente de fazer o que a gente gostaria de fazer, não é? Então, obsessão, por conceito, é ideia ou pensamento fixo, constante, prejudicial. Então, é uma ideia ou um pensamento fixo, que seja constante e que seja prejudicial. Porque nem todo pensamento fixo é prejudicial. Às vezes a gente foca numa ideia porque a gente está com um projeto e a gente fica pensando naquilo dali para poder ir melhorando, não é? E dirigindo, e conduzindo uma decisão que a gente tem que tomar. Mas quando aquele pensamento passa a ser prejudicial, ou seja, ele passa a nos impedir de fazer aquilo que nós precisamos fazer, ele é preocupante. Né? Então, sempre que houver uma contrição mental de uma mente sobre outra, teremos obsessão. O que será que é contrição mental? Constranger ou pressionar. Então, toda vez que nós estivermos nos sentindo no campo do pensamento, a gente ainda está falando, é uma ideia ou pensamento. E aquele pensamento está nos pressionando, está nos oprimindo, não está permitindo que a gente seja ou que a gente faça aquilo que a gente deseja. Nós estamos nos conectando a uma outra mente ou a nós mesmos no processo de autoobsessão, mas de forma inconsciente. Então, respondendo a pergunta, não é? Até que ponto os espíritos nos influenciam? De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, sabendo que nós somos dirigidos pelo mundo invisível, pelos espíritos. E aqui eu não estou falando em espíritos bons nem em espíritos maus, falando simplesmente em espíritos. Nós, no mundo material, no mundo físico, somos dirigidos pelo mundo invisível. Como é que nós escolhemos? Toda vez que nós tivermos um pensamento fixo, constante e prejudicial. E aí no vídeo ele diz, toda vez que a gente acorda mal-humorado, toda vez que a gente reclama, que a gente maldiz, que a gente grita, que a gente deseja o mal, a gente está se conectando a algo além do nosso campo material. Assim como toda vez que a gente se concentra e faz uma prece, toda vez que a gente se concentra e pede, pensa numa pessoa, puxa, fulano, pensei em fulano agora, que esteja tudo bem. A gente também está se conectando. Então, de ordinário, são eles que nos dirigem. Entretanto, a doutrina espírita nos diz o quê? O Evangelho, na verdade, nos diz. Nós temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é que nos dá a condição de escolher como nós estaremos conectados, com quem nós estaremos conectados, como nós estaremos conectados. E a partir dessa compreensão, não é? Dependendo de como nós estamos nos relacionando com o mundo invisível, com os espíritos, é que nós podemos, de alguma forma, trazer para a nossa vida um processo obsessivo, ou seja, vivermos uma obsessão. Ok? O que é um pensamento fixo? É aquele que está sempre ligado a um determinado assunto. Por exemplo, logo que acorda, ou se está com alguma tarefa, o pensamento está sempre envolvido. Então, sempre a gente acorda já pensando naquilo. Tem que ir uma prova, um trabalho, um problema de saúde. A gente acorda pensando. Aí a gente passa o dia
pensando, quando sai permeando os nossos pensamentos, mesmo que a gente esteja pensando em outras coisas, no trabalho, fazendo outras coisas, daqui a pouco aquele pensamento vem. Isso é um pensamento fixo, ok? O que é um pensamento constante? Nos acompanha durante o dia, tem aquela constância. A gente pensou de manhã e continuou pensando pela manhã, e na hora do almoço a gente até se perturbou um pouquinho porque tinha alguma coisa para fazer, e por conta daquele pensamento fixo a gente distraiu. Então ele é constante. E quando é que ele é prejudicial? Quando ele prejudica a nós mesmos, a outra pessoa, ou vem de outro para nós. Quando é que o pensamento é prejudicial? Quando ele vai nos tirar, por exemplo, o bom humor. Por um motivo, aquela expressão que a gente usa, né? Do nada. A gente adora isso, né? Ah, boazinha, do nada eu me aperriei, do nada eu tive uma raiva, do nada eu me contrariei. Estou até agora pensando no motivo e não consegui encontrar o motivo, e aquela contrariedade que eu tive de manhã passou o dia todinho e eu terminei o dia ruim, do nada. Não existe, né? O nada, se é nada, ele não existe. Então, essas questões, né, por isso é que a gente tem que estar atento, não é? Orar e vigiar, estarmos vigilantes, especialmente no campo dos pensamentos. Por quê? Porque o nosso contato com o mundo espiritual é através do pensamento. É através do pensamento que nós nos conectamos com a espiritualidade. Então, se a gente não está atento, se a gente não está vigilante aos nossos pensamentos, a gente pode estar se conectando a pensamentos que não são nossos e verbalizando e materializando, né, expondo aquele pensamento, aquela fala que não era nossa e que de alguma forma vai trazer algum tipo de constrangimento, tá? Constrição mental. A gente se constrangeu ou constrangeu o outro através de uma fala que nem era para ter falado. Nem sei por que foi que eu disse aquilo. De vez em quando a gente não se pega assim. Por que eu disse isso? E por que eu dizer mais disse? E aí, por que foi que eu falei daquela forma? Por que é que nós falamos? O que aconteceu? E aí, se a gente parar, refletir, voltar atrás e pensar como é que a gente foi, em algum momento a gente vai perceber alguma coisa sutil, porque tudo isso é muito sutil. Essas coisas acontecem de uma forma muito sutil para que elas possam acontecer. Porque se elas forem muito invasivas, a gente percebe, não é? Então as conexões elas são sutis. Por isso é que a gente tem que estar atento. Não é? Então, o pensamento, que é ou uma ideia fixa, que ela vai ali permear o meu dia, e em algum momento vai trazer um prejuízo, que pode ser um prejuízo para mim ou pode ser um prejuízo para o outro, certo? Então, conceitualmente, isso é uma obsessão, mas aí a gente vai desmembrar para ver o que é que isso realmente significa, ok? Por que tanta obsessão? A gente sempre ouve, ou às vezes ouve, especialmente no meio espírita, dizer, né, que a humanidade ela está passando por um processo obsessivo, a humanidade de forma geral. É pouco provável que alguém encarnado não tenha passado ou não passe por um processo obsessivo pela energia, pelo campo, pela forma, pelo planeta, né? Provas e expiações. Mas por que isso acontece? A primeira coisa que a gente vai refletir é sobre a nossa ignorância. Mas não é a nossa ignorância no campo material, porque nisso a gente se dedica e a gente estuda e a gente aprende por estudo, aprende por observação, não é? O aprendizado do dia a dia, o aprendizado profissional, esse aprendizado a gente observa ou estuda. Mas existe um outro aprendizado que a gente não está muito atento e que alguns de nós sequer
ainda reflete como sendo um aprendizado, que são as verdades espirituais. Então, essa é a ignorância das verdades espirituais. Nós estamos num momento em que aquilo que realmente deveria ser significativo, deveria ser importante no nosso campo evolutivo, está em segundo plano. A gente nem sempre está atento para o que é prioridade na nossa vida. E tem outra coisa: os ensinamentos evangélicos. Então, o que nos impede realmente de progredir, de compreender esses processos que não são visíveis, que não estão nos livros, que não está na escola, que a gente realmente precisa estar atento, em primeiro lugar, a nós mesmos, é uma ignorância das verdades espirituais e dos ensinamentos evangélicos. Das verdades espirituais, por exemplo, da lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se no campo material tudo que se planta colhe, no campo espiritual também. Então, toda ação, toda palavra, todo sentimento, ele vai ter uma resposta. Se é uma ação positiva, tem uma resposta positiva. Mas se não é uma ação positiva, não pode ter uma resposta positiva. Por quê? Causa e efeito. É uma lei. A reencarnação, que é um desafio para muita gente compreender, entender e aceitar. Saber que nós somos reencarnacionistas, que nós somos reencarnantes, que não é a nossa primeira existência, que nós temos uma bagagem imensa que nós estamos carregando de outras existências. E que muitas dessas sementes foram plantadas em outras existências e que nós estamos colhendo agora. Então, não compreender a reencarnação também traz um prejuízo muito grande no nosso processo evolutivo. A imortalidade da alma, que está casadinho, né? Reencarnação, imortalidade, lei de causa e efeito. É uma completa a outra. Na hora que a gente entende que nós somos espíritos imortais, que estamos numa caminhada e que essa imortalidade nos traz uma grande responsabilidade com o hoje, por conta da lei de causa e efeito, porque o que eu planto hoje eu vou colher amanhã, que pode ser amanhã nessa existência, pode ser amanhã numa outra existência, reencarnação. E não ter conhecimento dessas verdades, porque independente da questão religiosa, aquilo que é a verdade, é a verdade. É independente da religião que eu professo. O que acontece? Se a minha religião é dogmática e me impede de perceber algumas coisas, eu vou demorar um pouquinho mais a compreender, porque a gente sabe que é regido também pela nossa fé religiosa. Muitas das nossas escolhas, muitos dos nossos pensamentos, muitas das questões do nosso dia a dia, eles são fundamentados na religião que a gente professa. Então, algumas questões, nós vamos nos comprometer nessa lei de causa e efeito pelo desconhecimento dessas verdades. Mas isso é momentâneo, porque nós somos reencarnacionistas. Em algum outro momento, nós teremos acesso. Nós somos reencarnantes, independente de sermos reencarnacionistas. Independente de eu acreditar ou não na reencarnação, a reencarnação é um fato. É um fato. Então, hoje a minha fé religiosa me impede de acreditar na reencarnação. Mas a reencarnação é um fato. Numa outra encarnação, eu posso estar num outro momento e compreender a reencarnação, porque ela é um fato. Mas aquilo que eu plantei na minha existência anterior por conta da minha descrença na reencarnação, eu vou colher. Porque a lei é universal. A lei é universal. E a reencarnação, assim como as leis divinas, elas são fundamentadas no bem.
E eu não preciso ser reencarnacionista para fazer o bem. Eu só preciso fazer o bem. Independente da minha fé religiosa. Fazer o bem é o propósito de estarmos aqui. Então, se eu faço o bem, eu não preciso me preocupar se eu sou ou se eu não sou reencarnacionista. Porque se eu faço o bem, eu vou colher o bem. Concorda? E a interferência dos espíritos. Não acreditar na interferência dos espíritos é algo que vai nos trazer, em algum momento, alguma dor. Porque se nós somos regidos pelo mundo espiritual, ninguém tem dúvida que nós somos regidos por Deus. Ninguém tem dúvida não. Ninguém tem dúvida que nós somos regidos por Deus, quem não é ateu, né? Não posso usar mais a expressão ninguém, porque aquelas pessoas que acreditam em Deus, ou que acreditam numa força suprema, acreditam que são regidas por essa força, independente do nome que se dê. Nós aqui chamamos de Deus, mas o nome é o que menos importa. O que importa é o sentimento que eu tenho em relação a essa energia, a esse ser, a isso, cada um na sua crença, que dirige, que nos rege. E para nós cristãos, porque o mundo todo não é cristão, mas para nós cristãos, não temos dúvida que Jesus nos rege, que são espíritos superiores. Mas muitos de nós, não vou dizer a maioria porque a gente não pode abrir, mas muitos de nós não acreditam nessa interferência no âmbito diário. Algumas linhas religiosas acreditam em Satanás, em Lúcifer, no mal materializado. E aí potencializa. Nós temos um extremo e outro extremo. Então, ou esse extremo age, ou esse extremo age. Mas não acredita que exista entre um extremo e outro, que é Deus e o diabo, uma escala imensa de outros irmãos espirituais que interagem sim conosco. E não acreditar nisso nos traz prejuízo por quê? Porque a obsessão é um pensamento fixo, constante e prejudicial, que em algum momento não é nosso, mas que nós sintonizamos com ele. Como assim sintonizamos com o pensamento? O que é que tem por trás deste pensamento? Porque o que Kardec diz? Para que haja um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Então, para que esse pensamento altere algo em mim, a ponto de no final do dia eu me sentir esgotada, não era simplesmente um pensamento. Tinha que ter uma força inteligente agindo sobre este pensamento. Essa influência na ideia ou no pensamento, ela é inteligente. Ela está ali me dizendo o que fazer de uma forma tão sutil que eu acho que é meu, que eu nem questiono, vou e faço. Então é uma ação inteligente. Se é uma ação inteligente, é preciso estar atento que ação inteligente é essa. E se os espíritos nos influenciam mais do que possamos imaginar, a lógica é: estou sendo influenciada por um espírito. É uma questão de lógica. Se aquela influência não me ajuda a progredir, não é uma boa influência. Se aquela influência me ajuda a progredir, é uma boa influência. Não é assim que o Evangelho diz? Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. Então, a partir do efeito, é que a gente vai saber o que é que está por trás, a causa. É a lei. Então, se eu estou me sentindo acuada, não estou conseguindo me organizar, não estou conseguindo pensar com clareza, e tenho a sensação que eu nem devia estar pensando aquilo, eu preciso estar atento a mim. Autoconhecimento não é sempre. O Evangelho está o tempo todinho nos chamando sempre as mesmas coisas. A gente muda os temas, mas as palavras, as expressões, os conteúdos são sempre os mesmos, não é? Autoconhecimento. Então, tem sim, nós somos sim, nós sofremos sim interferência dos espíritos.
Sofremos no sentido de que eles agem sobre nós, tá certo? Não sofrer no sentido de que é uma coisa ruim, porque essa interferência pode ser boa ou pode ser ruim, dependendo da nossa sintonia, ok? Ensinamentos evangélicos, não é? Então a gente tem aquela passagem do Evangelho que fala: dai a César o que é de César. Quando Jesus é perguntado sobre os impostos, e ele pede uma moeda. O que tem na moeda? A face de César. Então, dai a César o que é de César. É preciso estar muito claro para a gente o que é terra, o que é material, o que é plano físico e o que não é. Para que quando a gente faça as nossas escolhas, a gente saiba com clareza, consciente, se a minha escolha está fundamentada nas minhas perspectivas materiais ou nas minhas perspectivas espirituais. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A parábola dos talentos. Então, é aquela, né? 1 talento, 5 talentos e 10 talentos. O que recebeu 1 multiplicou, o que recebeu 5 multiplicou, mas o que recebeu... Distraí. O que recebeu 1 guardou, o que recebeu 5 multiplicou e o que recebeu 2, não? E agora não lembro. Mas são 3, não é? 3 momentos. O que recebeu 1 guardou e os outros 2 multiplicaram. E o que recebeu 1 guardou porque ele achou que não era capaz de trabalhar com aquilo dali. Então, muitas vezes, nós nos sentimos incapazes de prosseguir, incapazes de tomar decisões, incapazes de decidir sobre as nossas próprias vidas. E essa incapacidade nos impede, nos afasta deste amparo, dessa sintonia, deste bem, como aquele vídeo, né? Que diz assim, você é tão mal-humorado, você é tão chato, que você não consegue nem permitir que os benfeitores se aproximem. Então, não são os benfeitores que se afastam de nós, somos nós que nos afastamos, porque o bem, ele é presente o tempo todo. Muitas vezes nós é que não estamos ainda nos sentindo merecedores deste amparo, merecedores dessa companhia. E assim nós nos afastamos. Como é que a gente se afasta? Através da nossa forma de agir. Não é livre-arbítrio? Não somos nós que escolhemos? Então eu escolho os lugares que eu vou, eu escolho a roupa que eu visto, eu escolho as pessoas que eu falo, e eu escolho a forma como eu vou agir diante da vida. E muitas vezes a forma que eu escolho é uma forma tão difícil para mim que eu não consigo perceber a rede de apoio que está ali querendo me ajudar. Eu só consigo perceber o que está de errado, o que não deu certo, e eu começo a ver coisas que nem são reais. Ah, fulano é que está me prejudicando, no trabalho alguém está me botando para trás. Sempre alguém fora que está atrapalhando a minha caminhada. Eu nunca consigo olhar para mim e dizer, não, eu sou o meu maior inimigo. Sou eu que estou colocando as pedras no caminho. Porque eu estou envolvido naquela energia deletéria, negativa, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, que me impede de ver além desta energia, além deste limite que eu dei através da minha forma de pensar, até a minha forma de sentir e a minha forma de agir. E a parábola do semeador, não é? Que é aquela das sementes, que são várias sementes e cada semente age de uma forma. E aí, quando Jesus explica essa parábola, ele pergunta que tipo de semente nós queremos ser. Aquela que morre, que cai em solo duro e não consegue brotar, aquela que cai à beira da estrada brota, mas não fica, aquela que brota, mas o sol seca, ou aquela que se multiplica. Aí somos nós que escolhemos, sempre. Somos nós que escolhemos. Então, e dentro tem mais uma gama imensa de ensinamentos do Evangelho que nós não trazemos para o nosso dia a dia, que a gente lê, que a gente acha bacana, mas que a gente não acha que pode ser colocado em prática, que o Evangelho é algo fora.
vou mandar via WhatsApp para alguém. Eu nunca acho que aquilo que eu estou lendo é para mim, que serve para mim, que é para mim ler, para mim refletir e saber como é que eu vou colocar em prática na minha vida. Porque a única pessoa que eu posso transformar no universo sou eu mesmo. Então, se alguém pode me transformar, essa pessoa sou eu. Então, que eu possa fazer isso para o meu bem. E a acomodação. Então, além da ignorância das verdades espirituais e do Evangelho, nós temos um processo de acomodação, que é a preguiça. Mas não é a preguiça física, não, gente. É uma preguiça mental. Hoje a gente estava refletindo sobre isso, eu estava conversando, né, sobre a obsessão, e a gente estava dizendo como a mudança de hábito não é fácil. Não é fácil a gente mudar a forma de se alimentar, não é fácil a gente mudar a forma de se vestir, não é fácil a gente mudar os lugares que a gente frequenta. Às vezes a gente gosta muito de um restaurante, o restaurante fecha. Eita, e agora? São coisas no campo material. Imagine mudar aquilo que está dentro de nós. Mudar a nossa forma de pensar. A preguiça mental é mudar a nossa forma de pensar. E não é algo assim instantâneo. Pensar de uma forma diferente para que a gente possa agir de uma forma diferente. De vez em quando a gente ouve, se quer que tenha um resultado diferente, tenha uma ação diferente. De vez em quando a gente vê os memezinhos falando sobre isso. Mas é exatamente isso. A gente está aí, nós somos reencarnantes. Quantas existências fazendo as mesmas coisas e não está dando certo? Então a gente precisa mudar. Mas essa mudança não é no campo material. Essa mudança é interior. É uma mudança espiritual. É uma reflexão da forma como nós nos conduzimos, não é? Então, os nossos pensamentos são inferiores. O que são pensamentos inferiores? Aqueles pensamentos egoístas. Aqueles pensamentos que a gente está sempre ali pensando no que é melhor para a gente. A gente tem que fazer uma escolha e essa escolha sempre é pautada no que é melhor para mim. Eu nem abro o horizonte para dizer, será que alguém vai ser prejudicado? Nem penso nisso. Tá bom para mim, tá bom. Tem pessoas que agem assim, se tá bom para mim, tá bom. Mas tem outras que dizem, não, tá bom para mim, mas não tá bom. Por quê? Vai acontecer isso, aquilo, e no final vem, não quero isso. Porque o resultado final não tá bom. Muita gente vai se prejudicar ou vai mexer com a rotina de muita gente, ou sei lá, mas está preocupado com o resultado para o outro. Mas se a gente está preocupado só com a gente, se a gente está naquele campo dos ressentimentos, das mágoas, da vingança, né? Do bateu, levou, né? Falta de prece. A prece nos ajuda a conectar com o alto. A prece ajuda a nos acalmar. A prece, ela nos tranquiliza. A prece é terapêutica. Às vezes a gente não está pronto, a gente está tão estressado que não consegue fazer uma prece. Mas a gente consegue silenciar. Vai estar aqui, aquele turbilhão na cabeça. Mas a gente não vai expor, não vai verbalizar. Não vai exteriorizar aquilo que está fervilhando. Por quê? Porque a consequência não vai ser boa. Não tô bem, não quero nem fazer prece. Mas eu vou respirar e não vou nem falar. Vou ficar quieto. Já está melhor do que falar e trazer um prejuízo maior. E a falta de reflexão. Voltando para a nossa fala inicial lá, né? Eu não era nem para ter dito e falei. E aí, entre o pensamento e a ação, tem um espaço. Quanto mais a gente reflete, maior é esse espaço. Entre o que eu penso, entre o que eu faço com o que eu penso, e se eu vou materializar, se eu vou permitir que aquilo saia, há um espaço. E a reflexão faz com que eu me acalme e aumente esse espaço. Eu até pensei, mas não vou falar, mas não vou fazer. Vou me conduzir. Dessa vez eu vou fazer diferente. Então, a gente vai quebrar essa preguiça, a gente vai quebrar
essa acomodação. Porque essa situação de acomodação já é aquele lugar seguro. É aquilo que a gente já conhece, né? Tem uma expressãozinha, como é? A gente sempre fala desse lugar que a gente está acostumado. Esqueci agora. Minha zona de conforto. Né? Quem não quer estar confortável? Só que às vezes a zona de conforto não é o melhor lugar. Então, mas eu já sei, se eu falar assim, eu sei como é que a pessoa vai reagir. Mas vamos fazer diferente? Quem saiba haja uma reação diferente. Não houve, não tem problema. Porque não é com o outro, é comigo. A transformação é minha. Eu vou pensar o que é que eu quero para mim. O outro ainda é o lugar do outro. E é um lugar que eu não tenho influência. A não ser pelo meu exemplo. À medida que eu me transformo, que eu me melhoro, que eu passo a ser uma pessoa melhor, mais harmônica, eu dou o exemplo. Se o outro, puxa, que legal, vamos descobrir o que aconteceu, e quiser ir junto, ótimo. Mas também se não quiser, ótimo do mesmo jeito, porque eu vou estar melhor. Eu vou estar mais consciente da pessoa que eu sou. Que é para isso também que nós estamos aqui. Ok? Eu vou passar mais 5 minutinhos, viu, gente? E qual é a utilidade da obsessão? A gente está vendo que a obsessão não é uma coisa boa, não é? Aquilo que me dá um desconforto, que me estressa, que me aborrece, que me entristece, não é bom. Mas deve ter uma utilidade, por quê? Porque Deus de tudo se aproveita. Então, tem duas utilidades: meio de nos melhorarmos e meio para auxiliar os desencarnados. Quando a gente compreende, eu vou passar para o outro, depois eu volto para aqui, viu? E vocês vão entender o que é isso aqui: meio de nos melhorarmos e meio de desencarnar, de auxiliar os desencarnados. Vamos lá. De quem é a responsabilidade da obsessão? Do obsessor ou do obsediado? Então a gente vai falar assim, em linhas gerais, como é que se instala um processo obsessivo. Inicia-se a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e tendências. Lembra lá atrás? É uma ideia, é um pensamento fixo, constante e prejudicial. Então, o processo obsessivo ele se inicia a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e tendências. A gente já falou aqui uma vez sobre isso, não é? A gente pensa e aí esse pensamento ele causa um sentimento. Como é que eu me sinto diante do que eu estou pensando? E esse sentimento ele vai ser fundamentado nas minhas tendências, naquilo que eu gosto, naquilo que eu tenho afinidade, naquilo que eu simpatizo. Então, se eu gosto de fofoca, quando vem um pensamento de falar mal de alguém, a sensação que eu tenho é boa. Eita, fulano não fez mesmo? Porque a minha má tendência é fazer fofoca. E aí eu vou e falo. Só que a fofoca, ela nem sempre é verdade. Nem sempre não, ela nunca é verdade. Porque se fosse verdade, não precisava ser fofoca. Né? Então não é uma coisa boa. Então é um pensamento que não é bom, mas que eu já sintonizei ali, ó, através da minha tendência. Pensei, senti, e a minha tendência permitiu que eu achasse aquilo uma coisa boa. Ok? Só que essas ideias, elas são esporádicas. Né? Por exemplo, eu vou usar fofoca porque eu acredito assim que nesse mundo que a gente está, muita gente é vítima de fofoca, né? Então, vem alguém liga ou alguém fala, você viu fulano? Fez isso? E foi. Aí aquela ideia veio na minha cabeça, será que fez mesmo? Será que não fez? Homem, não é da minha conta, não é problema meu, não vou nem dar sintonia. Será que fez mesmo? E aí fica, né, aquele moído. Aquele pensamento, aquele sentimento persistente. A curiosidade. E vou perguntar. Mas não vou perguntar à pessoa. Fulano é muito amigo de ciclano. Ou fulano trabalha com ciclano. Ou fulano estava em tal lugar com ciclano. Talvez ciclano tenha visto. Vou ligar para ciclano. E aí, tu soube disso? Ciclano nem sabia. E foi. Vou descobrir. Ó, a rede. Não é?
Sintonia. Primeiro vem a ideia esporádica. Alguém ligou e falou algo que não devia. E a gente ficou ali pensando, mas foi checar para saber se era verdade. Dando sintonia, né? Predisposição para aquela ideia ou para aquele sentimento. Olha a sintonia aí aparecendo. Alimentação. A gente vai sair perguntando a todo mundo. Até que alguém dê a resposta que a gente quer ter para poder espalhar. E se é verdade, a gente pode espalhar. Né? Se é mentira, não vai espalhar. Mas é fofocar, mas é verdade. Será? Então, aceitação e ampliação do pensamento negativo. Mas é o meu pensamento, viu? Agora não vim falar em espírito aqui, não. Sou eu que estou pensando. Geração de atmosfera fluídica. Lembra que a gente falou que a gente está nessa energia, a gente está mergulhado no fluido cósmico, a gente tem falado muito sobre isso nos estudos dos livros espíritos. Nós estamos mergulhados no fluido. Não é? Então, esses sentimentos, quando eles são negativos, eles geram uma atmosfera fluídica densa, negativa, desconfortável. Quando são pensamentos positivos, como a prece, eles geram uma atmosfera fluídica mais confortável, que acalenta. A gente faz uma prece e pede para ser envolvido em fluido salutar e daqui a pouco a gente está sentindo ali uma energia tão boa assim que está acalmando, que está passando aquela dor, que está levando aquele pensamento ruim. Então, a atmosfera fluídica, ela é formada pelo meu pensamento, pela forma como eu penso. Mas se o pensamento é negativo e eu estou alimentando esse pensamento negativo, que atmosfera eu estou criando no meu entorno? Como é que eu estou me sentindo diante de tudo isso? Não é? Então, essa atmosfera ela é causada pela invigilância. Não é? Alienação dos objetivos da vida e fixação do pensamento. Não é? Então, a invigilância. Primeiro lá, alguém ligou e eu dei sintonia a algo que não era problema meu, não era da minha conta, não me dizia a respeito. Não é? Eu estava ocupada trabalhando alguma coisa, abri mão daquilo que eu estava fazendo para sair ligando para A, para B, para C, para saber se era verdade ou não era. Não é? E aquele pensamento ficou fixo na minha cabeça. Eu queria realmente saber se aquilo dali era verdade ou era mentira. Por algum motivo que se não era uma coisa boa, não era um bom motivo. Não é? E afinidade. Então, para que a obsessão ela se instaure, veja como não é do dia para a noite. Vocês estão vendo como é um passo a passo? Primeiro eu vou ter uma ideia, né? Que vai partir de um pensamento, vai partir de um sentimento, vai partir de uma ação, vai partir de algo que me incomodou. E aquela ideia vem, vai, não fica fixa, né? Mas é persistente. E o sentimento não é um bom sentimento, né? A partir daí eu vou dando sintonia a esses pensamentos, eles vão sendo mais constantes, vou sendo bombardeada com mais e mais pensamentos naquela linha, daquela forma. E eu vou alimentando. Por quê? Porque eu quero saber, porque eu quero perguntar, porque eu fico me questionando, porque eu vou voltar lá atrás no tempo. Ah, bem que eu via, não sei quantos mil anos atrás aconteceu algo parecido. Eu estou alimentando esse pensamento. E estou gerando no meu entorno essa atmosfera fluídica de negatividade. Não é? Nesse momento, eu me conectei a um pensamento inteligente, que é um obsessor, que é alguém fora, que é um ser desencarnado, que por algum motivo, que lembre-se, né, sempre, né? Inicia a ser parte de nós. Se nós estamos, né, alimentando esses pensamentos negativos, é porque nós temos muita coisa negativa dentro da gente. E os espíritos, os irmãos desencarnados, eles percebem a gente não pelo que a gente é num plano físico, mas pela forma como a gente pensa. É o nosso pensamento
que nos conecta. Então, os nossos pensamentos negativos, eles vão atrair aqueles irmãozinhos que pensam negativo, que pensam da mesma forma como a gente pensa, que gosta daquelas coisas que a gente gosta. Né? Eu citei como exemplo a fofoca, mas tem a bebida, mas tem as drogas, tem a maledicência, tem as mágoas, os ressentimentos. Né? Então, tudo aquilo que é ruim, que traz para a gente algum tipo de desequilíbrio, ele vai, em algum momento, se a gente ficar alimentando esse tipo de comportamento, a gente vai permitir, a gente vai abrir a porta para a obsessão, para que seja instaurado um processo obsessivo, que é uma mudança de comportamento. A gente passa a ser uma pessoa diferente. As pessoas da nossa convivência, você é tão diferente, você está tão negativo, você só vê as coisas erradas, está criticando todo mundo, o tempo todo botando defeito no outro, e vendo defeito que ninguém vê, mas a gente não acha que faz isso. Ah, eu não faço isso não. E aí a gente começa a se afastar das pessoas porque a gente é que se sente criticado. Não, estão com marcação comigo, estão me criticando. E dependendo do grau dessa obsessão, ela pode até atingir o corpo físico e se transformar numa doença. Tá certo? A gente não vai entrar nesse assunto porque a proposta foi só trazer o que era uma obsessão. Então, a obsessão, ela é isso. É uma interferência negativa de um espírito desencarnado, na sua maioria das vezes. Mas ela pode ser também auto-obsessão. Nós podemos estar nos obsediando quando a gente também está fazendo para a gente algo, ninguém está fazendo, é a gente mesmo, que está tendo posturas, tendo atitudes diante da vida que nos prejudicam profundamente. E que não tem nada a ver com um espírito, como foi a questão do vídeo que a gente passou. Então, se proteger da obsessão, voltando lá, né, que eu fui para aqui, eu nem sei como é que eu volto, mas eu volto aqui rapidinho, deixa eu... Sim. Então, por que ela é, sabendo disso tudo que a gente viu no último slide, por que ela é um meio de nos melhorarmos? Porque só através da nossa transformação é que a gente consegue se libertar das nossas má tendências, que são elas que nos conectam com os obsessores. Então, combater uma má tendência, combater um sentimento ruim que eu tenho dentro de mim, por isso é que tem que combater a preguiça mental, é compreender que eu estou tendo uma ação que é prejudicial para mim mesmo, que eu preciso mudar, porque eu preciso me melhorar, porque eu preciso seguir no meu processo evolutivo. Muitas vezes a obsessão faz isso. Porque para mim me libertar da obsessão, eu preciso melhorar. Aquele irmão só vai se desconectar de mim na hora que eu deixar de fazer as coisas que o alimenta. Porque como eles são desencarnados, muitas coisas eles não podem fazer, eles fazem por meio de nós, eles pensam, eles agem por nosso intermédio. Quando a gente para de fazer essas coisas, eles se afastam. E por que o meio de auxiliar os desencarnados? Porque aí é um trabalho da casa espírita, né? Através da mediúnica, através de um trabalho mediúnico, esse obsessor vem até a casa espírita, ele é esclarecido e ele é conduzido à espiritualidade, às colônias espirituais, às hospitais espirituais, onde ele vai ser tratado, onde ele vai ser compreendido e onde ele vai poder manifestar o porquê daquele comportamento, vai entender aquelas leis, aquelas verdades espirituais e vai ter outra oportunidade, através da reencarnação, de fazer o caminho dele, numa condição melhor do que ele estava. Então, o processo obsessivo, ele nos ajuda a nos melhorarmos e ele ajuda também os irmãos encarnados. Mas isso só acontece quando a gente tem a percepção de que é um processo obsessivo. E aí a gente, dentro do que a gente já conhece, que a gente já sabe, a gente sabe que a casa espírita, por tratar a espiritualidade, né, os irmãos obsessores, os irmãos ditos inferiores, que não são inferiores, não existe esse negócio de inferiores e superiores, que estão num grau evolutivo diferente, e que porque nós fizemos algo que não deveríamos ter feito para eles,
e eles estão nos vendo na nossa nova encarnação, e eles querem vingança, e eles querem reparação, não é? O Espiritismo, ele traz isso com muita clareza. E ele trata isso com muita clareza. Então, ele dá a oportunidade ao obsessor e ao obsediado de se trabalharem, de se reconhecerem e de progredirem. Então, um trabalho mediúnico, numa casa espírita, feito com todo o amparo, com toda a responsabilidade necessário, com uma equipe espiritual séria, comprometida com o trabalho no bem, ajuda a resolver. Mas só é feito na casa espírita? Não, porque é o livre-arbítrio. E aí, as pessoas vão escolher os caminhos e elas vão querer seguir. Mas a gente sabe que existe uma lei de causa e de efeito. Então é importante que a gente esteja consciente das escolhas que a gente está fazendo, para que lá na frente a gente não diga assim, quando a gente voltar para o mundo espiritual, que a gente for prestar contas do que fizemos com a nossa encarnação, e a gente olhar assim, poxa, eu não sabia, mas sabia, não é? Porque a lei de Deus está impressa na nossa consciência. Então, que a gente possa refletir sobre essas coisas, que a gente possa refletir especialmente sobre como nós estamos nos conduzindo e como é que nós estamos, se nós estamos apontando as condutas externas ou se nós estamos apontando para as nossas próprias condutas. Para que assim a gente possa se trabalhar, para que a gente possa crescer espiritualmente e também dar exemplo a esses irmãos espirituais que nos acompanham, que nos observam, para mostrar para eles, assim como mostrando para nós, que é importante a gente aprender e colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido para poder se melhorar. O aprendizado, ele é diário, ele é constante e ele é necessário para que a gente cresça. Encarnados e desencarnados. Muito obrigada. Possamos, nesse momento, nos conectar ou nos mantermos conectados com a espiritualidade que nos dirige, para que assim possamos sentir a presença e possamos ser envolvidos por esses fluidos salutares que nos tragam paz, harmonia e compreensão. Para que assim, através das presenças dos nossos guias e do nosso mestre, a gente possa fazer as escolhas que precisamos, que possamos nos esforçar diariamente nesse processo de autoconhecimento, refletindo sobre cada pensamento, cada sentimento e cada ação, nos educando nesse caminho do bem. E assim, juntos, encarnados e desencarnados, possamos crescer, possamos evoluir e possamos ter uma vida mais harmônica e mais feliz. Que assim seja.